122. Viver em outro mundo. Capítulo 787. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado era uma estrada da morte. A cada minuto, demônios morreriam. Os javelins de Zhao Ai eram como uma arma do ceifador. Cada rajada fazia as mortes aumentarem. Neste momento, o rei demônio dragão se arrependeu profundamente da sua decisão de continuar seu avanço. Sob tais ataques, ele não estava confiante de que muitas pessoas sobrevivessem após retornar para a cidade demoníaca. Os demônios que foram deixados nas outras cidades estavam completamente vulneráveis na frente do exército de Zhao Ai. Eles não eram capazes de parar os ataques. Não havia outro caminho para o rei demônio dragão além de recuar. Eles foram perseguidos por Zhao Ai até eles chegarem na cidade demoníaca. Depois que os demônios chegaram, Zhao Ai parou. Ele não disse uma única palavra quando liderou seus mortos-vivos e prontamente recuou. Os demônios tinham muitos soldados na cidade demoníaca. Não seria bom se eles fossem forçados a métodos desesperados. Depois de ver Zhao Ai recuar, o rei demônio dragão soltou um longo suspiro. Desta vez, ele tinha levado 30 milhões de soldados para a luta. Mas agora, o número maior atingia 20 milhões. Nesta luta, ele tinha perdido um terço de seus soldados. Muitos demônios morreram na última batalha. Eles foram muito heróicos, e se eles não enfrentassem mortos-vivos, então eles possivelmente teriam vencido. Muitos exércitos não seriam capazes de manter sua compostura se eles perdessem um terço de seus números. Somente os fortes e decididos demônios eram capazes de conquistar esse feito. Mas mesmo assim, eles não estavam orgulhosos por esta conquista. Era porque eles perderam, eles foram completamente derrotados. Além disso, essa não foi sua primeira derrota nas mãos da mesma pessoa. Depois que o rei demônio dragão retornou para a cidade demoníaca, ele imediatamente providenciou um descanso para aqueles que vieram com ele. Ele também voltou para seu quarto para se curar enquanto também enviava uma carta para o grande rei demônio. Em apenas uma batalha, eles já tinham perdido mais de 10 milhões de pessoas. Isso era algo que o rei demônio dragão não imaginava. No passado, mesmo a raça divina não pensaria que uma batalha no continente Ark levaria tantas vidas. Havia muitas guerras onde o rei demônio dragão perdeu o mesmo número de homens. No entanto, ele não pensou que isso aconteceria nas mãos de uma pessoa. Depois que Zhao Ai retornou para o espaço, ele imediatamente arranjou pessoas para ocupar as cidades vagas. Neste momento, o Império Buda recuperou sua calma. As duas batalhas de Zhao Ai entre os demônios e a raça divina tinham se espalhado por todo o continente Ark. Não importa se eles eram humanos ou outras raças, quando eles receberam essa notícia, uma cena de júbilo emergiu. Entretanto, Zhao Ai não ficou parado. Ele estava se preparando para outro assunto, conduzindo seu ataque ao Império Radiante. Zhao Ai estava cansado de ficar recebendo ataques sem fim. Ele queria dar o tiro no inimigo. Agora que os demônios estavam pesadamente feridos, Zhao Ai acreditava que eles ficariam parados por algum tempo. Por outro lado, embora a raça divina tivesse perdido algumas pessoas, sua maior perda eram os bárbaros e o exército do Pégaso alado. Por causa disso, suas perdas não eram tão grandes. Eles poderiam enviar suas tropas novamente a qualquer momento. Para ser honesto, a ação de Zhao Ai era principalmente para pegar alguns goblins. Ao mesmo tempo, ele também queria ver se ele poderia pegar um ou dois canhões mágicos da raça divina. Quando Zhao Ai disse seus planos para Lexi, ela imediatamente concordou. Embora eles tivessem perdido alguns mortos-vivos na batalha contra os demônios, suas perdas ainda eram de aproximadamente 1 milhão menor comparado aos 10 milhões dos demônios. Eles ainda tinham muitas táticas que podiam usar. Adicionalmente, adquirir goblins pelas suas habilidades, bem como os canhões mágicos era algo que beneficiaria seu exército. Ninguém se oporia a esta decisão. Entretanto, antes que eles pudessem ir lidar com a raça divina, eles ainda precisavam de um amplo entendimento sobre suas estruturas. Eles precisavam pensar sobre onde atacar e qual lugar atacar. Eles não queriam uma batalha de longo prazo contra a raça divina. Enquanto Zhao Ai planejava suas ações dentro do espaço, várias tropas tinham chegado no Império Buda.
Zhao Ai já tinha deixado ordens para os veteranos ensinarem os recém-chegados. Embora essas pessoas não fossem realmente novatos quando se trata de batalha, eles ainda eram novatos quando se trata de lutar contra os demônios e a raça divina. Eles ainda precisavam daqueles com experiência para guiá-los. Esse assunto não precisava da supervisão direta de Zhao Ai. Ele apenas deu algumas ordens e deixou tudo para os outros soldados. Ao mesmo tempo, ele também lhe entregou suprimentos suficientes enquanto enfatizava que os soldados precisavam descansar. Um dia, enquanto Zhao Ai estava estudando a composição do exército da raça divina, a voz de Kair foi ouvida de repente: "Jovem mestre, a poção de nível Deus está terminada." Quando ele ouviu isso, Zhao Ai imediatamente se levantou. Com um sorriso no rosto, ele disse para Laura: "Chame Bloqueade e Roqueade para o espaço." Laura assentiu antes de chamar Bloqueade e Roqueade. Os dois já sabiam do plano de Zhao Ai, portanto eles usaram os últimos dias para entregar suas tarefas atuais enquanto esperavam pela ligação de Zhao Ai. Quando os dois entraram no espaço, Zhao Ai não desperdiçou tempo e imediatamente entregou as poções. Então ele os puxou para um quarto e proibiu às pessoas de perturbar sua cultivação. Durante a primeira vez quando Shui estava usando a poção de nível Deus, Zhao Ai ainda estava muito ansioso. Mas agora, ele já estava calmo. Ele sabia que as poções de nível Deus funcionariam. A menos que eles forçassem a poção em uma pessoa morta, então eles não terão nada com que se preocupar. Pouco depois que Bloqueade e Roqueade entraram no espaço e quando Zhao Ai estava prestes a voltar ao seu estudo, a voz do Rei Besta foi subitamente transmitida de um peixe mensageiro: "Pequeno Ai, você está aí? Pequeno Ai? Se você me ouvir, por favor responda. É um assunto urgente." A ansiedade era claramente ouvida da voz do Rei Besta. Zhao Ai não pode deixar de encarar quando ele imediatamente pegou o peixe mensageiro e respondeu: "Vossa Majestade, qual é o problema?" A voz do Rei Besta foi ouvida: "Pequeno Ai, más notícias. Grandes quantidades de mortos-vivos vieram do campo de gelo do Polo Norte e estão entrando na pradaria. A tribo do urso polar, tigre branco e águia azul já estão lutando com eles. Além dos mortos-vivos, também existem muitas formas de vida das trevas. Todos eles são fortes. Se você não tivesse fornecido suas poções, então essas criaturas já poderiam ter atravessado." Quando Zhao Ai ouviu isso, sua cabeça não pode deixar de ficar tonta. Mas ele se recuperou quando disse: "Como estão as perdas entre as três tribos?" Ao mesmo tempo, a imagem do campo de gelo do Polo Norte apareceu no monitor do espaço. Assim que o campo de gelo foi mostrado, Zhao Ai não pode deixar de ofegar. A cor branca presente em toda parte do campo de gelo tinha mudado completamente, tudo se tornou preto. Parece que o campo de gelo do Polo Norte havia sido coberto por uma névoa negra. Era extremamente difícil ver algo. E dentro dessa névoa negra estavam grandes quantidades de mortos-vivos e criaturas das trevas. Suas atividades pareciam ser ausentes de razão, mas eles tinham enchido completamente o campo de gelo. Neste momento, o Rei Besta respondeu: "Suas perdas não são grandes, mas os mortos-vivos são muito difíceis de lidar. Eles têm veneno em seus corpos. Mesmo a névoa negra é venenosa. Embora não mate as pessoas de imediato, o veneno impediria a força de combate de uma pessoa." As tribos não tiveram outra escolha além de retornar para a pradaria dos Homens-Fera. Zhao Ai olhou para a tela. Ele pode entender a situação mais que o Rei Besta. Esses mortos-vivos e criaturas das trevas eram realmente numerosos. Ao mesmo tempo, aonde quer que essas criaturas vão, a névoa negra os seguiria. As duas influências lentamente rastejaram na direção do centro da pradaria dos Homens-Fera. Zhao Ai imediatamente respondeu ao Rei Besta: "Vossa Majestade, não despache tropas para as linhas de frente. Ao invés disso, faça-os formar uma defesa na pradaria. Os mortos-vivos e criaturas das trevas são realmente numerosos. Também está claro que eles não estão sob o controle dos demônios. Fique pronto e faça as tribos migrarem para o Império Axu. Eu vou informar as pessoas do Império. Eu prestarei atenção no campo de gelo. Eu vou relatar se encontrar algo." O Rei Besta concordou e não disse mais nada. Zhao Ai baixou o peixe mensageiro e lentamente se levantou. Ele olhou para a tela com olhos enfurecidos. Ele se impediu de gritar. Ele virou sua cabeça para Laura e disse: "Informe o Império Axu que os Homens-Fera estão indo. Nós não queremos que nenhum mal-entendido ocorra."
Eu vou ir para o campo de gelo dar uma olhada e ver o que está lá dentro. Laura e as meninas também foram chacoalhados pelas notícias. O grupo distraidamente assentiu, por um momento eles não sabiam o que dizer. A figura de Zhao Ai desapareceu do espaço e apareceu dentro do campo de gelo do Polo Norte. Quando ele apareceu, ele imediatamente foi engolfado pela névoa negra. Não muito longe dele estava um esqueleto. Tinha um corpo branco prateado que o fazia parecer muito bonito. No entanto, Zhao Ai não estava no humor para apreciar coisas agora. Assim que ele saiu do espaço, uma notificação foi subitamente ouvida. Enorme quantidade de toxina de energia sombria entrou no corpo do anfitrião, ativando medidas desintoxicantes. Toxinas foram neutralizadas. Água espacial agora pode curar a toxina. Toxina adicionada ao inseticida do espaço. Zhao encarou. Ele não pensou que o veneno fosse tão forte que podia realmente afetar seu corpo. Deve-se saber que a água espacial era um poderoso antídoto contra venenos. Para o espaço, na verdade, prosseguir em limpar o veneno significa que a névoa negra era muito forte. No momento em que Zhao Ai estava pensando sobre o anúncio, o esqueleto branco prateado notou ele. O esqueleto imediatamente cobrou na direção de Zhao Ai. Neste momento, Zhao Ai prestou atenção no esqueleto. Ele era muito rápido e deveria ter uma força não menor que o 8º nível. Além disso, havia uma lâmina branco prateada em sua mão, um tipo que provavelmente foi feita do seu próprio corpo. Zhao Ai não se moveu, ele apenas ficou ali olhando fixamente para o esqueleto. Logo, o esqueleto já estava próximo de Zhao Ai. Ele levantou sua espada, pretendendo dividir Zhao Ai em dois. Neste momento, Zhao Ai levantou seu cajado fantasma de sangue, repelindo o ataque. Porém, Zhao Ai não pode deixar de franzir as sobrancelhas. Viver em outro mundo. Capítulo 788. Zhao Ai franziu a testa. Naturalmente, isso não era porque ele estava ferido. O esqueleto estava apenas no 8º nível, então como poderia feri-lo? Zhao Ai franziu a testa por causa da força bruta do morto-vivo. Embora estivesse apenas no 8º nível, seu poder era surpreendentemente bom. O esqueleto era na verdade tão forte quanto um bárbaro no mesmo nível. Os bárbaros eram muito fortes, eles eram até mais fortes que muitos homens-fera. Embora os homens-fera fossem muito mais fortes que os humanos, eles eram igualmente postos como bárbaros. E agora, esse esqueleto era tão forte quanto eles? Zhao Ai não esperava isso. Depois que o esqueleto braço prateado viu que Zhao Ai tinha repelido seu ataque, ele na verdade não parou. Ao invés disso, moveu em frente para chutar Zhao Ai. Mais uma vez, isso fez Zhao Ai encarar. O esqueleto não só era forte, ele era rápido também. Seu movimento era muito mais ágil comparado aos outros mortos-vivos. Naturalmente, comparado aos mortos-vivos do espaço, esse esqueleto era nada. Entretanto, ainda era um evento extraordinário que um morto-vivo descontrolado poderia exibir esses tipos de movimentos. Zhao Ai moveu seu corpo e bloqueou o ataque do esqueleto novamente. Neste momento, o esqueleto abriu sua boca e soltou um rugido alto. Quando o som ressoou, Zhao Ai escaneou as redondezas com seu sentido divino. Todos os esqueletos ao redor deles estavam inesperadamente correndo na direção de Zhao Ai. Isso causou outra onda de surpresa em Zhao Ai. Ele não pensou que os esqueletos fossem capazes de chamar os outros esqueletos. Eles na verdade tinham algum tipo de comunicação entre si. Além dos esqueletos no espaço, essa era a primeira vez que Zhao Ai viu um esqueleto inteligente como esse. Mas ele não estava com medo. Ele estava planejando capturar esses esqueletos para ver quão especiais eles eram. Zhao Ai estava certo que esses mortos-vivos não eram do reino demoníaco. Embora também houvessem mortos-vivos selvagens no reino demoníaco, esses mortos-vivos não eram inteligentes. Além disso, os mortos-vivos no reino demoníaco não tiveram essa névoa venenosa vindo junto com eles. Zhao Ai acenou seu cajado fantasma de sangue e o transformou numa grande rede. Ele cobriu o esqueleto branco prateado com a rede antes de atirá-lo no espaço. Quando o esqueleto entrou no espaço, uma notificação imediatamente foi ouvida. Robô viralmente positivo detectado. Eliminando o vírus. Vírus eliminado. Robô descoberto ser hostil para o espaço. Subjugando o robô. Robô se rendeu. Evolução de robô detectada. Extraindo vantagens. Todos os robôs no espaço agora podem evoluir. Zhao Ai olhou fixamente para esse anúncio antes de sorrir.
Ele virou sua cabeça e olhou para os esqueletos nos arredores que estavam vindo na sua direção. Zhao Ai acenou seu cajado fantasma de sangue continuamente enquanto jogava os esqueletos no espaço um após o outro. No entanto, mais nenhuma outra notificação foi ouvida do espaço. Além disso, Zhao Ai viu que esses esqueletos não eram branco-prateados como os de antes. Eles eram muito mais marrons, parecido com bronze. Vendo que nada sobrou nas redondezas, o corpo de Zhao Ai piscou e retornou para o espaço. Então ele transformou o esqueleto em um zumbi. Depois de transformar o esqueleto branco prateado em um zumbi, Zhao Ai encarou. O zumbi era muito bonito. Contudo, Zhao Ai não estava com humor para prestar atenção em seu rosto. Ele imediatamente perguntou, qual é o seu nome? E de onde você veio? O esqueleto rapidamente se curvou e respondeu, respondendo ao mestre. Eu me chamo Jinko. O lugar em que eu nasci é chamado Submundo, inicialmente como um morto-vivo de baixo nível. Zhao Ai ofegou. Então sua expressão mudou quando ele disse, você acabou de dizer que veio do submundo. O submundo realmente existe? Jinko assentiu e disse, sim mestre. Eu sou do submundo. Eu não sei quando acordei, mas naquele momento, eu era um esqueleto cinza de baixo nível. Mas depois de matar outros esqueletos e absorver seu fogo da alma, eu virei um esqueleto branco. Depois disso, eu me tornei um esqueleto preto e então um esqueleto bronze. No momento, eu sou um esqueleto prateado. Zhao Ai olhou atordoado para o esqueleto chamado Jinko. Ele não pensou que o submundo realmente existisse. O submundo era apenas um plano descoberto em lendas. Era ainda mais misterioso comparado ao reino divino e demoníaco. E agora, havia esse esqueleto dizendo que ele era mesmo do submundo. As expressões de Laura e das meninas também eram bastante feias. Neste momento, Zhao Ai olhou para Jinko e disse, apenas me chame por jovem mestre. Desde que você disse que é do submundo, como você apareceu aqui? Jinko respondeu, respondendo ao jovem mestre, eu também não sei. Num dia, um grande buraco apareceu não muito longe do meu território. Eu entrei naquele buraco e então cheguei aqui. A expressão de Zhao Ai ficou mais feia. Ele tinha certeza que uma fenda espacial tinha aparecido no submundo, fazendo Jinko e os outros virem aqui. Zhao Ai perguntou mais uma vez, qual é a existência mais forte no submundo? Qual nível você pertence? Jinko respondeu, respondendo ao jovem mestre. O ser mais forte no submundo é o Rei do Inferno. No entanto, o Rei do Inferno raramente aparece. Então o verdadeiro controle do submundo se apoia nos reis deuses das várias raças. Eu sou apenas um dos seres mais baixos no submundo. Eu sou mais forte comparado aos esqueletos cinza, branco, preto e bronze. Aqueles acima de mim são os esqueletos dourados, esqueletos variantes, esqueletos de cristal e esqueleto rei. Existe também o esqueleto santo, esqueleto deus e o esqueleto rei deus acima disso. Zhao Ai assentiu. Pelo que ele ouviu, parece que os esqueletos no submundo eram divididos em 12 níveis. Jinko estava no 5º nível e havia 7 níveis que eram mais fortes que ele. E como Jinko era equivalente a um especialista do 8º nível, quão poderoso eram aqueles acima dele? Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai imediatamente disse, Jinko, quão forte é o nível mais alto que você? Jinko respondeu imediatamente, jovem mestre, esqueletos dourados são muito mais fortes e mais rápidos que eu. Um único esqueleto dourado pode lutar contra 10 esqueletos prateados. Esqueletos variantes são ainda mais poderosos que esqueletos dourados. Além de ter uma arma mais dura, eles também têm suas próprias habilidades. Essas habilidades são muito diferentes daquelas nos níveis baixos. Esqueletos de cristal são uma evolução dos esqueletos variantes. Além de ter as habilidades dos esqueletos variantes, os esqueletos de cristal são um melhoramento qualitativo para os esqueletos variantes. Esqueletos reis são aqueles acima dos esqueletos de cristal. Esqueletos rei têm a habilidade de subjugar esqueletos de cristal para serem seus subordinados. Então existem os mais fortes, os esqueletos santos que têm a habilidade de controlar o céu e a terra ao redor deles. O nível mais alto que o esqueleto santo é o esqueleto deus. Seu controle sobre o céu e a terra se tornaria muito mais formidável. Quanto ao esqueleto rei deus, eu terei que pedir desculpas, eu nunca ouvi sobre eles. Zhao Ai assentiu, ele pode entender um pouco como esses esqueletos eram divididos. Os detalhes de seus poderes eram mais nítidos comparado aos humanos. Pelo que ele entendeu,
Controlar os céus e a terra era na verdade o domínio. Isto é, a menos que este se torne um esqueleto santo, então eles se tornariam semideuses à beira de compreender um domínio. Esqueletos Deus seriam os níveis Deus que tinham seus próprios domínios, enquanto esqueletos Rei Deus devem ser deuses sagrados. Quanto ao rei do inferno, Zhao Ai acreditava que ele poderia ser um cultivador como Lu Wei. Zhao Ai pensou por um momento antes de fazer outra pergunta. Existem muitos esqueletos santos no submundo. Jinko assentiu e disse, existem muitos deles no submundo. Não só da raça esqueleto, a raça zumbi, raça liche, raça besta mágica e outras raças têm nível santo ou acima. Quanto aos seus números, eu não sei. O submundo é muito grande. E embora a raça esqueleto sejam as criaturas mais numerosas, nós não somos os mais fortes. Comparado às outras raças, os esqueletos podem ser chamados de os mais fracos. A franzida no rosto de Zhao Ai ficou mais apertada. Ele não esperava esse desenvolvimento. Esqueletos prateados eram tão fortes quanto os oitavos níveis. Esqueletos dourados não devem estar longe de ser nonos níveis. Isso faria os esqueletos variantes os seres de grau médio no submundo, e seu número deveria ser incontável. Agora que uma fenda espacial para o submundo apareceu, seres do submundo começariam a inundar o continente Ark. Quando isso acontecer, o continente Ark ganharia outro forte inimigo. Depois de pensar nisso, Zhao Ai ficou com raiva. Ele não conseguiu aguentar mais e amaldiçoou. Porra, isso é besteira. Depois que Zhao Ai chegou no continente Ark, ele sempre foi uma pessoa muito cuidadosa em manter sua imagem pessoal. Ele quase sempre foi educado na sua fala. Embora ele não se importe muito em como os nobres o vê, ele agora era o representante da família Buda, e ele precisava preservar a face de sua família. Por causa disso, ele sempre escolheu as palavras que saiam de sua boca. No entanto, ele não conseguiu aguentar desta vez. Já haviam os demônios e a raça divina que queriam tomar o continente Ark. Mas agora, existe o lendário submundo. Esse desenvolvimento tinha quebrado completamente os planos de Zhao Ai. Então como ele poderia não ficar nervoso? Viver em outro mundo. Capítulo 789. Essa também foi a primeira vez que Laura e as meninas ouviam aquelas palavras vindas da boca de Zhao Ai. Naturalmente, elas estavam cientes sobre a raiva de Zhao Ai, e elas entendiam seu humor. As táticas de Zhao Ai já os colocou em uma posição vantajosa contra os demônios e a raça divina. Mas agora, o submundo apareceu de repente. Isso fez todas as preparações de Zhao Ai serem desperdiçadas. O arranjo passado de Zhao Ai era de isolar os demônios e a raça divina no sul do continente enquanto a área no norte se tornava sua retaguarda. Agora que o submundo apareceu, era como se eles fossem esfaqueados pelas costas, com uma lâmina extremamente venenosa. Zhao Ai já estava tendo dores de cabeça enquanto lidava com os demônios e a raça divina. Ter a presença do submundo não ajudou. Laura estava com medo de que Zhao Ai ficasse nervoso demais. Ela ainda conseguia se lembrar da vez quando ele vomitou sangue depois de ver o que a raça divina fez. Então ela se virou para Zhao Ai e o abraçou. Irmão Ai, se acalme. Por favor. Se você ficar ferido, o continente estaria em graves problemas. Litsi e as meninas também correram para apaziguar Zhao Ai. Depois de algum tempo, Zhao Ai se acalmou e respirou um pouco de ar. Ele afagou a cabeça de Laura e disse, estou bem, eu estou bem. Zhao Ai acenou sua mão e armazenou Jinko. Então ele se virou para Kair e disse, Kair, eu acabei de ouvir que os mortos-vivos agora podem evoluir. O que isso quer dizer? Kair olhou para Zhao Ai com olhos brilhantes quando respondeu, jovem mestre, no passado, os mortos-vivos só podiam atualizar sua força por causa do espaço e nada por conta própria. Agora que Jinko chegou, a habilidade natural dos mortos-vivos para evoluir foi absorvida pelo espaço. Agora, os mortos-vivos também podem evoluir sem a ajuda do Fua e o cenário inferno. No entanto, a velocidade de evolução não é rápida. Quando ele ouviu cair, Zhao Ai ofegou. Então seus dois olhos brilharam e ele disse, bom, são boas notícias. Qualquer melhora nos mortos-vivos é ótima para nós. Uma das maiores preocupações de Zhao Ai era a promoção dos mortos-vivos. Agora que os mortos-vivos podem evoluir por conta própria, Zhao Ai naturalmente ficou feliz. Entretanto, quando seus pensamentos voltaram para o submundo, seu humor não pode deixar de azedar. Depois de ver que Zhao Ai tinha se recuperado, Lauro soltou.
Então ela olhou para Zhao Ai e sentiu tristeza. Irmão Ai, o que faremos em seguida? O submundo certamente é tão forte quanto os demônios e a raça divina. Isso não é bom para nós. Nós não podemos defender a pradaria dos homens fera. Zhao Ai sorriu amargamente e disse, nós temos alguma outra escolha. Além do nosso último plano, nós não temos nenhuma outra maneira. Laura entendeu o que Zhao Ai queria dizer. Seu último plano era evacuar toda a população do continente Ark para o espaço. Litsi franziu suas sobrancelhas e disse, irmão mais velho Ai, fazer isso seria muito problemático. Além disso, nós nem sabemos se as pessoas concordariam. Zhao Ai forçou um sorriso e disse, nós apenas podemos propor esse assunto para eles e esperar pelo melhor. Contudo, nós ainda precisamos discutir isso com o vovô Green. Laura, por favor, chame o vovô Green e os outros para o espaço. E Shui, vá ver Bloqueade e Roqueade. Veja por que aqueles dois estão demorando tanto tempo para sair. Laura e Shui assentiram. Laura foi chamar Green e os outros enquanto Shui foi até o quarto onde Bloqueade e Roqueade estavam. Bloqueade e Roqueade já haviam tido sucesso na sua promoção e agora estavam tomando um banho. Shui foi até seu quarto e viu o que eles estavam fazendo, mas ele não chamou os dois. Ele apenas voltou e disse a Zhao Ai, jovem mestre, eles foram promovidos com sucesso. Eles agora estão tomando um banho. Zhao Ai assentiu, então ele acenou sua mão e disse, sentem-se. Shui, Shun, o que vocês pensam sobre trazer as pessoas do continente Ark para o espaço? Shui olhou para Zhao Ai e disse, jovem mestre, eu concordo em trazê-los para o espaço. Zhao Ai olhou para Shui e disse, por quê? Shui respondeu, jovem mestre, você lembra o que aquele cultivador imortal está fazendo no reino divino e o continente Ark? Ele está coletando o poder da fé. É óbvio que esse poder da fé é importante para ele. Se o jovem mestre for promovido no futuro, então você não precisaria de poder da fé também? Se você tiver as pessoas do continente Ark no espaço, então eles possivelmente olhariam para você como um deus. Talvez você possa coletar poder da fé deles. Zhao Ai encarou. Ele não esperava que Shui apresentasse esse motivo. Neste momento, Shun adicionou, isso mesmo. Jovem mestre, antes daquele cultivador imortal desaparecer, ele disse que esperará por você no reino superior. Se o jovem mestre ficar mais forte no futuro, então você certamente ascenderá para o plano dele. Se o jovem mestre não tiver pessoas para fornecer poder da fé, então você estaria em desvantagem. Também, o jovem mestre não deve esquecer que o cultivador imortal tem uma grande seita atrás dele enquanto o jovem mestre não teria um apoio. Por último, se o pessoal do continente Ark vir para o espaço, então o jovem mestre pode escolher pessoas talentosas e promover sua força. Talvez nós podemos formar nossa própria seita para lutar contra os cultivadores imortais. Zhao Ai olhou atordoado para Shui e Shun. Ele não estava pensando nesse ângulo antes. No entanto, era realmente um movimento vantajoso se as pessoas do continente Ark viessem para o espaço. Mas mesmo assim, era um pouco injusto para eles. Zhao Ai franziu a testa e disse, se isso acontecer, então as pessoas do continente Ark não seriam como gados no espaço? Shui respondeu, jovem mestre, colocar dessa maneira não é bom de ouvir, isso obscurecerá sua decisão. Você tem gerenciado o continente todo esse tempo, então você deve saber que sem você, o continente já teria caído para os demônios e a raça divina. Embora eles realmente forneçam poder da fé para você uma vez que viverem no espaço, você também lhes forneceria um lugar seguro para viver. Também, eles são propensos a acreditar em Deus. Então por que não fazer eles acreditarem em você? Pelo menos, você não os escravizaria, certo? Laura e os outros olharam atordoados para Shun e Shui. Para ser honesto, eles não pensaram nisso, mas Laura e as meninas reconheceram que Shui e Shun tinham um ponto. Fazer as pessoas do continente virem para o espaço seria muito vantajoso para Zhao Ai. Laura e as meninas já sabiam que o espaço podia tornar Zhao Ai favorável para aqueles que estavam dentro. Se o pessoal do continente Ark migrar para o espaço, então eles forneceriam poder da fé infinito para Zhao Ai. No futuro, Zhao Ai não seria colocado em desvantagem por não ter poder da fé. O grupo se entreolhou. Parece que Shui e Shun já foram convencidos pelo espaço. Eles eram leais a Zhao Ai e queriam beneficiá-lo o máximo possível. Zhao Ai estava franzindo a testa sentado ali. Para ser honesto,
Ele não pensou que ter as pessoas do continente Ark no espaço o beneficiaria. Ele apenas não queria que o espaço fosse conhecido por outros. Agora que Shui Shun lhes disse sobre isso, Zhao Ai foi um pouco convencido que não havia nada de errado em fazer as pessoas do continente migrarem para o espaço. Ainda, ele precisava tomar uma decisão depois de consultar Gren e os outros. Afinal, esse assunto era muito grande. E como Litsi disse, eles não tinham certeza se as pessoas concordariam. Viver em outro mundo. Capítulo 790. Gren e Merine, junto com Kun e Karen, estavam agora no espaço. Pessoas que Zhao Ai pensou serem seus anciãos estavam dentro do espaço. Eles ainda precisavam saber o que aconteceu, mas apenas por ouvir Laura eles sabiam que algo urgente deveria ter ocorrido. Por causa disso, eles imediatamente deixaram o que estavam fazendo e rapidamente foram para o espaço. Gren e os outros entenderam que Zhao Ai não teria chamado eles se não fosse importante. Atualmente, Gren e Merine eram principalmente responsáveis por gerenciar as Terras Negras. Haviam muitas raças nas Terras Negras. Lidar com seus afazeres era bastante trabalhoso. Naturalmente, desde que Zhao Ai estava ocupado, essas coisas foram entregues para Gren e Merine. Kun estava encarregado da Ilha Dourada. Embora a guerra estivesse acontecendo nas linhas de frente, as pessoas ainda precisavam de suprimentos. Zhao Ai já cuidou do transporte de suprimentos nas linhas de frente, então Kun estava supervisionando as transações na ilha. Ao mesmo tempo, Karen também estava muito ocupado. Sua equipe estava atualmente ocupada com a pesquisa das formações defensivas. Mas quando ele ouviu as convocações de Zhao Ai, ele imediatamente entrou no espaço. Depois que o grupo chegou na casa, eles imediatamente viram o rosto infeliz de Zhao Ai. Shui e Shun estavam silenciosamente ao lado dele. Bloqueado e Roquead tinham acabado de sair do quarto. Depois que Gren e os outros viram Zhao Ai, eles souberam que ele estava pensando profundamente. Shui e os outros não ousaram perturbar ele, então Gren não hesitou e disse: "Jovem mestre, o que aconteceu?" Quando Zhao Ai ouviu a voz de Gren, ele rapidamente se recuperou. Ele olhou para o grupo e apressadamente se levantou enquanto dizia: "Vovô Gren, vovó Amerine, vovô Kun, sogro. Por favor, sentem-se. Eu tenho algo importante para discutir." Depois que o grupo se sentou, Zhao Ai lhes disse sobre o campo de gelo do Polo Norte. Ele lhes disse da ideia de realocar os residentes do continente Ark para o espaço. Assim que Gren e os outros ouviram isso, todos ficaram atordoados. A raça divina e os demônios ainda precisavam ser lidados, e agora o submundo apareceu? Qualquer um que tivesse ouvido isso gritaria filho da mãe. Houve apenas uma pequena melhoria na linha de frente, mas agora uma enorme calamidade apareceu em suas costas. Neste caso, além de realocar as pessoas para o espaço, não havia outra maneira de evitar perdas massivas. Depois que Zhao Ai viu que o grupo estava em silêncio, ele continuou e lhes disse sobre o que Shui e Shun disseram. Ele queria ouvir suas opiniões. Embora Zhao Ai tivesse experiência nesses assuntos, ele ainda era um iniciante na frente desses anciãos. Para não dizer sobre Gren e os outros, mesmo Shui era mais experiente que ele. Senão, Zhao Ai não teria necessidade de Shui e Shun lhe dizer sobre o poder da fé. Depois que eles ouviram Zhao Ai, Gren e os outros franziram a testa. Para ser honesto, eles não pensaram sobre isso antes. O espaço era o maior segredo da família Buda, então eles nunca pensaram em torná-lo público. Por causa disso, eles mudaram a ideia de realocar as pessoas para o espaço como o último método que eles usariam. Mas agora que Gren e os outros ouviram a ideia de Shun e Shui, eles começaram a pensar que revelar o espaço não seria uma má ideia. Gren hesitou um pouco antes de se virar para Zhao Ai e dizer: "Jovem mestre, eu não espero que tudo isso ocorra tão suavemente, mas nós podemos tentar de qualquer forma. Mas depois que fizermos isso, a raça divina e os demônios com certeza estariam cientes do seu espaço. Mesmo se eles não souberem o que o espaço é, eles ainda teriam uma ideia geral sobre isso. E uma vez que a raça divina souber, eles também reportariam isso para o cultivador imortal. Quando ascendermos para o plano do cultivador imortal, esse imortal com certeza teria isso em mente." Zhao Ai assentiu, ele estava ciente deste ponto. Seria impossível esconder quando a passiva população do continente Ark desaparecesse de repente. Lu Wei definitivamente saberia disso e faria certas preparações. Zhao Ai precisava ser cuidadoso com isso.
Talvez os cultivadores imortais pensariam que Zhao Ai tivesse um tesouro raro e teriam pensamentos gananciosos sobre ele. Quando isso acontecer, Zhao Ai definitivamente seria perseguido por aqueles cultivadores, fazendo os problemas de Zhao Ai aumentarem. Para Zhao Ai, essa era uma decisão muito difícil. Por um lado, ele poderia manter sua vida pacífica, mas sacrificaria o continente Ark. Por outro, ele estaria em mais problemas, mas ele forneceria um local seguro para as pessoas do continente. Zhao Ai não era um santo, então antes dele tomar essa decisão, ele precisava pesar apropriadamente as vantagens e desvantagens. Depois de ver que Zhao Ai permaneceu em silêncio, Grian disse, se não ajudarmos as pessoas do continente Ark, então eles estariam em perigo. Além disso, nós não teríamos nenhuma maneira de ganhar poder da fé no futuro. Com certeza existem vantagens e desvantagens em migrar as pessoas do continente Ark para o espaço. Essa decisão é inteiramente sua, jovem mestre. Zhao Ai assentiu e disse, eu acredito que devemos realocar as pessoas do continente Ark para o espaço. Para nós, os benefícios superam as desvantagens. No futuro, seria impossível esconder a existência do espaço. Ele seria revelado cedo ou tarde. Nós também podemos salvar as pessoas do continente a esta altura. Meereen assentiu, se o jovem mestre decidiu, então nós podemos prosseguir para o próximo passo. Jovem mestre, eu acredito que devemos começar falando para as outras raças. Talvez existam espiões dos demônios entre os humanos. Relativamente falando, haveria menos traidores entre as raças estrangeiras. Zhao Ai assentiu, meu relacionamento com as outras raças é muito bom também. Nós vamos começar com os anões. Afinal, os demônios estão na vanguarda. Se uma luta acontecesse, então eles seriam os que estariam em mais perigo. Meereen assentiu e disse, eu também acho que os homens-peixe concordariam. Existe um mar no cenário do espaço. E como os homens-peixe podem sobreviver lá, então seria mais fácil para eles se mover de imediato. Zhao Ai sorriu amargamente e disse, eu na verdade estou bastante preocupado com os homens-peixe. Existem muitas pessoas no mar. Embora o espaço seja enorme, eu ainda temo que levaria um ano até realocar todos os homens-peixe para o espaço. Laura sorriu e disse, eu acho que os homens-peixe podem esperar. Quer seja a raça divina ou os demônios, eles não parecem ser muito bons em batalhas marítimas. O mar deve ser o local mais seguro agora. Nós devemos perguntar aos anões e elfos. Eu não acho que haveria algum problema com os elfos. A coisa mais importante para eles é a árvore da vida, e nós temos várias delas dentro do espaço. Se eles decidirem se estabelecer, nós podemos plantar mais árvores da vida para eles. Zhao Ai assentiu e disse, os homens-fera devem ser fáceis de persuadir também. O que eles mais valorizam é a pradaria, e o espaço tem uma pastagem muito melhor em comparação. Ao mesmo tempo, as bestas mágicas no espaço devem ser suficientes para eles. O grupo discutiu ainda mais e decidiram aproximar dos anões primeiro. Embora os homens-fera também estivessem nas linhas de frente, a pradaria era grande demais. Além disso, os homens-fera não eram fracos. O submundo tinha acabado de abrir, então criaturas poderosas devem chegar um pouco mais tarde. Os homens-fera ainda podiam defender contra o avanço das criaturas do submundo. No entanto, Zhao Ai ainda queria abordar Wallace, para que ele pudesse prepará-lo de antemão. Afinal, Wallace já estava ciente do espaço. Para que este assunto ocorra bem, Zhao Ai faria isso ele mesmo. Billy estava atualmente dentro da montanha junto com os outros anões. Eles estavam construindo armas todo dia em preparação para lidar com os demônios e a raça divina. Billy também estava ciente sobre o desenvolvimento positivo nas linhas de frente, então ele estava bastante feliz. Por causa disso, ele tomou a iniciativa de ir na Montanha de Ferro e pessoalmente ajudar na fabricação de correntes de ferro para os canhões mágicos. Billy estava atualmente martelando um pedaço de minério quando Zhao Ai chegou. Depois de ouvir que Billy estava trabalhando, Zhao Ai imediatamente foi para a caverna onde os anões fazem seu trabalho. O som das marteladas era bastante alto para os ouvidos. Anões cobriam seus ouvidos quando eles usavam seus martelos. Cada martelada veio com suor e dedicação da raça anã. Zhao Ai chegou ao lado de Billy e deu um tapinha no seu ombro. Billy também estava bloqueando seus ouvidos, senão, ele ficaria surdo pelo barulho alto. Depois de sentir Zhao Ai dar um tapinha, Billy imediatamente virou sua cabeça. Quando ele viu que era Zhao Ai,
Ele não falou. Ao invés disso, ele fez um gesto para a porta ao lado da montanha antes de saírem. Quando eles chegaram lá fora, Billy removeu os tampões de ouvido e então se virou para Zawai e disse: "Por que você está aqui?" Algo aconteceu nas linhas de frente. Zawai olhou para Billy e sorriu amargamente. Algo aconteceu, mas não nas linhas de frente. Vamos caminhar, eu vou te dizer pelo caminho. Então eles caminharam na direção do Palácio Divino dos Anões enquanto Zawai dizia a Billy sobre a fenda espacial no campo de gelo do Polo Norte, dizendo ao patriarca anão que o submundo estava conectado ao continente Ark. Billy cuidadosamente ouviu. Ele não acreditou que Zawai enganaria ele. Portanto, depois do relatório de Zawai, Billy calmamente olhou para Zawai e disse: "O que você tem em mente?" Olhando para o comportamento calmo de Billy, Zawai não pode deixar de ficar curioso. "Por que você não está preocupado?" Billy riu e disse: "Não existe motivo em estar preocupado a essa altura. Parece que meu momento de morrer pelo continente chegou. Eu sou um residente do continente Ark. Eu não tenho medo de me sacrificar." Zawai admirou o espírito heróico de Billy. Zawai disse: "Eu tenho uma solução. Mas você precisa vir para um lugar comigo." Então ele acenou sua mão e eles apareceram no espaço. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.